Assista agora o programa Mais Cidadão, com o professor Eduardo Coelho. Olá, bom dia. Sou o professor Eduardo Coelho. Sejam bem-vindos ao programa Mais Cidadão. A região metropolitana de Campinas, que é formada por 19 municípios, está completando 10 anos. Eu tive a enorme honra de ser um dos que mais lutaram pela sua criação. Essa é uma das regiões mais dinâmicas do cenário econômico brasileiro. Ela representa 2,7% do Produto Interno Bruto Nacional e 7,83% do PIB paulista. Hoje você vai saber muito mais sobre a importância da nossa região e das suas grandes perspectivas para o futuro, numa entrevista com o Dr. Maurício Hoffmann, responsável técnico pela criação da chamada RMC. No quadro Tô Louco para Saber, vamos falar sobre a escolha das profissões. O que o profissional do século XXI deve ser para fazer sucesso? Como saber se você escolheu o curso certo? E vamos responder a muitas outras perguntas de alunos do terceiro ano do ensino médio. No bloco Cidadão de Atitude, o assunto será a Universidade da Terceira Idade. Ela é da PUC de Campinas, um trabalho pioneiro e empolgante que está completando em 2010 20 anos. Confira agora a entrevista sobre a região metropolitana de Campinas, a nossa RMC. A região metropolitana de Campinas está fazendo 10 anos de existência. Eu acho que tem muitas coisas a comemorar. Nós estamos recebendo aqui no programa Mais Cidadão o Dr. Maurício Hoffmann, que é responsável técnico pela criação dessa enorme região. Gostaria de saber, Dr. Maurício, agradecendo pela sua participação, como é que foi a dificuldade, a história de construção dessa nossa região? Dois grandes vetores constituíram o processo de criação da região metropolitana. O primeiro foi o vetor técnico, que eu coordenei, fazendo com que todos os estudos técnicos convergessem para um parecer técnico que viesse a configurar esse espaço como região metropolitana. O segundo, e tão importante quanto, foi a ação política que existiu, do qual você participou, e nós tivemos então a oportunidade de unirmos agentes técnicos e agentes políticos, fazendo com que o governador Mário Covas encaminhasse à Assembleia Legislativa esse projeto de lei, que veio a nos dar a região metropolitana de Campinas. A dificuldade foi que algumas regiões, como a de São Paulo, da Baixada Santista, já existiam antes da de Campinas. E naquele momento era preciso criar a mentalidade entre os prefeitos, as representações políticas em geral da região, para que nela se desenvolvesse a mentalidade da integração e não do isolamento de cada município. Eu queria saber dentro dela como que esses investimentos podem melhorar, por exemplo, a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que você coloca num ponto muito importante, Eduardo, principalmente porque essa mentalidade se constrói e se renova a cada momento. Veja bem, nós tivemos uma mentalidade da construção da região metropolitana de Campinas na sua concepção, hoje na sua execução e nos seus trabalhos. Hoje o que nós estamos tendo é um processo extremamente exitoso, onde prefeituras e estados deixam de pensar só nos seus programas para forjarem programas comuns que venham ao encontro do cidadão de uma maneira mais eficaz, fazendo com que a região possa ter um mote, que é a grande parceria entre os seus entes. Eu queria destacar nessa nossa região a existência de grandes universidades, institutos, faculdades, centros de pesquisa que podem ajudar e têm ajudado ao desenvolvimento da região. É assim que o senhor pensa? Perfeitamente. O que eu posso garantir a vocês que o grande referencial e diferencial da região metropolitana de Campinas é, em primeiro lugar, o seu próprio povo, mas, segundo, os equipamentos públicos que aqui existem, notadamente na área educacional, na área de infraestrutura de transportes, na área da prestação de serviços. Nós sabemos que a região só se configura como tal quando o planejamento é integrado e precisa haver investimentos nessa área. E nós temos percebido que a região
de Campinas é uma região que foi muito beneficiada com esses investimentos. Temos na área de infraestrutura o aeroporto de Viracopos funcionando a todo vapor, em processo de expansão. Teremos em breve o trem de alta velocidade. Temos as universidades aqui em Campinas e na região de Campinas como um todo, que é um referencial educacional. Temos uma rede hoteleira de primeiríssima qualidade, ou seja, a região se configura como tal, como região metropolitana de Campinas. Como seria a participação de um município na construção de um determinado projeto, digamos, um hospital geral ou a construção de um aterro sanitário de interesse de todos? Quero lembrar que nesses 10 anos, Eduardo, todo o processo de maturação dos instrumentos de planejamento e gestão metropolitana se consolidaram. O último a entrar em funcionamento e hoje se trabalha de uma maneira bastante eficaz é o próprio Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana, o chamado Fundocamp. Esse fundo é uma parceria de 50% dos municípios com 50% do Estado. Hoje todos os municípios aí estão se esforçando nesta participação, contudo o Estado tem aportado recursos acima daquilo que lhe é previsto. E hoje nós temos, então, grandes projetos de interesse da metrópole sendo bancados pelos recursos do Fundocamp. Queria lembrar também um aspecto muito importante, que é o papel da Agência de Desenvolvimento de Campinas, a AGENCAMP, que acaba fazendo com que os grandes projetos de interesse da região metropolitana venham a ter acolhimento junto, inclusive, ao Fundocamp. Como a população pode participar do processo de desenvolvimento e da definição das prioridades para os principais investimentos? Nós temos hoje no site www.planejamento.sp.gov.br uma audiência pública eletrônica para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É aquela lei que vai dar as características básicas do orçamento do exercício seguinte. Todo cidadão pode visitar esse site e lá poder votar nos projetos que julgue mais prioritário para a sua região, para o seu município. A gente vê muitas iniciativas que ajudam em muito a região metropolitana de Campinas. O Aeroporto Internacional de Viracopos serve a todos, a toda a região, e ao fluxo das mercadorias e produtos por ela gerados. Da mesma forma, nós podemos pensar no trem de alta velocidade, o chamado trem-bala, que é também interesse de todos. Campinas tem tido uma participação muito grande nisso, através do seu prefeito, Hélio de Oliveira Santos, e os prefeitos da região também têm tentado colaborar. Nós temos outros exemplos, como o Hospital de Sumaré, o Hospital de Hortolândia, uma pista de integração desde Hortolândia, Nova Odessa, Sumaré, Americana, que foram criados a partir dessa mentalidade. Quais seriam outros exemplos que nós poderíamos dar? Na área da saúde, que é uma preocupação de muita gente, como é que poderia haver uma integração entre os esforços dos municípios? Gostaria de dizer para você que a Agência de Desenvolvimento de Campinas, a AGENCAMP, trabalha junto com a AGENCAMP, dentro da Câmara Temática de Saúde, possibilidades, estudos e alternativas para equacionamento e organização da questão da saúde na região metropolitana. Trabalhos bastante interessantes estão sendo gestados nesse sentido, fazendo com que o mote principal da região metropolitana seja o planejamento entre os seus agentes, fazendo com que, por exemplo, os serviços de saúde recebam um tratamento muito bem planejado, no sentido de que o munícipe, o cidadão, quando vai ao posto de saúde, ele receba um atendimento e, se necessitar, o próprio processo que está sendo previsto e gestado vai encaminhá-lo a instâncias mais diferenciadas na área da saúde, fazendo com que o atendimento seja mais adequado e muito bem mais racionalizado. Isso significa que se você vai a um posto de saúde na sua cidade, você, conforme a condição que foi lá diagnosticada, você pode ser remetido para os hospitais de referência, como a Unicamp, por exemplo, como a PUC de Campinas. E eu queria saber, Maurício, agora ao final da nossa entrevista, qual o futuro da região metropolitana de Campinas? Olha, essa pergunta nos anima muito, porque o futuro é muito promissor. Muitos investimentos de grande monta estão sendo projetados e sendo previstos para um curto espaço de tempo. Novos centros de pesquisas deverão ficar alocados no espaço metropolitano de Campinas.
o crescimento das atividades na prestação de serviço será com certeza ainda muito mais presente, no sentido de que novos investimentos pela iniciativa privada estão sendo aguardados. Nós estamos percebendo que, dentro dos espaços mais promissores para a atração de investimento de toda a América Latina e quiçá do próprio planeta mesmo, a região metropolitana de Campinas tem sido vista pelo investidor internacional como uma das grandes opções e oportunidades para esse crescimento. Muito obrigado, doutor Maurício. A gente pode concluir dizendo que muita coisa foi construída. Ainda há muitas coisas a serem construídas no futuro. Mas nós somos muito otimistas de que a criação, a história, o presente e o futuro da nossa região só pode trazer muita qualidade de vida para os cidadãos da nossa região. Você está assistindo o programa Mais Cidadão.